noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem e que esse tempo que estamos juntos aí pela internet, nesse culto de jovens, você possa estar aproveitando aí, desfrutando de tudo que Deus tem para nos dar, que Ele já tem falado conosco através dos cânticos, da introdução, do texto que foi lido. Espero que você e eu possamos aproveitar bastante tudo que Deus tem nos dado já nesse culto. Espero que você esteja bem e espero que você tenha uma Bíblia perto de você, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus nos próximos minutos. Eu convido você a ler comigo 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Eu vou ler, diz assim a palavra de Deus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Gostaria de compartilhar com você nessa noite uma breve reflexão em cima desse texto que acabamos de ler aqui na segunda carta que o apóstolo Paulo está escrevendo para o jovem Timóteo. Timóteo, como eu e você, era um jovem crente que tinha aí seus ministérios, tinha aí sua família, tinha as dificuldades e as alegrias de uma vida jovem, e eu gostaria de refletir nessa noite com você sobre essa primeira frase do apóstolo Paulo no capítulo 2, no versículo 1. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E gostaria de lembrar a você e ao meu coração também que nós devemos ser fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a pergunta que nos vem à cabeça é: o que é ser fortalecido na graça que há em Cristo Jesus? Porque se a recomendação é essa, é importante que saibamos o que é ser fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando para alguém que conhece o Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, alguém que vive na igreja de Jesus, alguém que está familiarizado com a palavra de Deus, com a igreja de Deus, com o Filho de Deus, com as pessoas que creem em Deus. E quando ele fala para esse jovem, fortalece-te na graça, nós podemos crer que ser fortalecido na graça é confiar na bondade de Deus. Nós podemos crer que ser fortalecido na graça é depender da providência divina. Nós podemos crer que ser fortalecido na graça é viver pela fé e não por aquilo que vemos, não por vista. Nós podemos crer que ser fortalecido na graça é não enfraquecer diante do dia mau, diante das adversidades, diante da dificuldade. Nós podemos crer que ser fortalecido na graça é saber que dinheiro nenhum no mundo, relacionamento nenhum no mundo renova suas forças, dinheiro nenhum no mundo, relacionamento nenhum no mundo, prazer nenhum do mundo pode restaurar a sua alma. Saber que dinheiro nenhum no mundo, lugar nenhum no mundo,
pessoa nenhuma desse mundo, bem algum desse mundo, pode te dar satisfação. Mas que Deus, segundo a sua graça, segundo essa graça que Ele diz que nos basta, que é suficiente, Ele vai suprir nossas necessidades materiais, emocionais e espirituais, com certeza. Isso é fortificar-se na graça. É saber que Deus é bom e que Ele cuida de nós. É saber que a sua mão providencial, a providenciosa mão de Deus cuida de nós. É saber que nós podemos viver por fé, não precisamos viver por aquilo que vemos ao nosso redor. É não enfraquecer no dia mau. É saber que nada pode nos separar desse Deus, que as nossas forças são renovadas no Senhor. Isso é fortificar-se na graça. Assim, fortalecidos na graça que há no Senhor Jesus Cristo, eu e você obtemos 3 resultados que estão no texto bíblico que nós acabamos de ler. Uma vez que as nossas forças vêm não daquilo que nós cremos que temos, uma vez que as nossas forças vêm não dos nossos braços, uma força que as nossas forças vêm do próprio Deus e da sua bondade e da sua providência, nós somos fortalecidos nessa graça que há em Jesus Cristo e obtemos 3 resultados. Eu já vou dizer aqui os 3 resultados para você, que se você não ficar até o final dessa reflexão, ou se você estiver fazendo outra coisa, os 3 resultados são perseverança, obediência e participação. 3 resultados de sermos fortalecidos na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Perseverança, obediência e participação. O primeiro resultado, quando somos fortalecidos na graça, está no versículos 3 e 4. Olhe comigo novamente, versículos 3 e 4 do texto que nós lemos. Diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Primeiro resultado, então, a perseverança é suportarmos os sofrimentos como um bom soldado. Perseverarmos. Não é possível perseverarmos se não for pela graça de Deus, se não estivermos fortalecidos na graça de Deus. E você sabemos do que a Bíblia está falando. É viver uma vida de inconformidade com esse mundo. Viver uma vida de inconformidade com esse mundo exige perseverança, exige luta, exige paciência, exige empenho, exige dedicação. Perseverança não está na moda, porque ela não pode ser alcançada na vida cristã fora do fortalecimento que há na graça do Senhor Jesus Cristo. Perseveram aqueles que reconhecem a bondade de Deus, que reconhecem a providência de Deus, que vivem por fé e não por vistas. Esses homens, essas mulheres, esses jovens perseveram e, como Paulo diz, suportam os sofrimentos como um bom soldado. O apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo, dizendo que assim como Paulo tem suportado ele mesmo os sofrimentos, perseverando, esse resultado podia vir na vida de Timóteo, se ele fosse fortalecido na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Que vem de uma vida de inconformidade com esse mundo, mas vem também de um desejo ardente de agradar a Deus. Tenha uma certeza. Essas 2 ações lhe trarão muito sofrimento. Inconformidade com o mundo e desejo de agradar a Deus. Essas 2 ações lhe trarão muito sofrimento. Porque quem está inconformado com o mundo vai nadar contra a corrente, vai remar contra a maré. E quem deseja ardentemente agradar a Deus vai sofrer perseguição.
porque a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Agora, suportar os sofrimentos como um bom soldado é perseverar. E assim, fortalecidos na graça, o primeiro resultado que nós obtemos é uma vida de perseverança. Quem sabe você e eu temos vivido vidas de falta de paciência, de falta de insistência, de pouca dedicação. E isso é necessário então que nós olhemos e demos um passo para trás para saber que o motivo da falta de perseverança é não estarmos fortalecidos na graça que é em Cristo Jesus. Mas há um segundo resultado que eu já disse para os irmãos, para vocês, que é a obediência. Está no versículo 5. Se no versículos 3 e 4 ele chama a atenção de Timóteo para suportar sofrimentos e ser perseverante como um soldado, no versículo 5, ele diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Segundo resultado, então, quando somos fortalecidos pela graça de Deus, é que seguimos as regras como um bom atleta. Em outras palavras, nós obedecemos. Obediência, assim como perseverança, parece não ser assim algo tão agradável nos dias de hoje, mas se Paulo precisava repetir para Timóteo, quer dizer que nunca foi algo que pareceu bom. Nós não gostamos de obedecer, nós gostamos de viver a vida da nossa própria forma. Nós gostamos de obedecer às nossas próprias intenções e motivações. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que quando nos fortalecemos na graça que há no Senhor Jesus Cristo, perseveramos como um bom soldado e obedecemos como um bom atleta. Nós seguimos as regras do jogo. O apóstolo Paulo, ele usa várias vezes ilustrações com atleta. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25, 26 e 27, ele diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A obediência que vem de um atleta que em tudo se domina. É interessante. O atleta em tudo se domina. Ele se submete a um treinamento rigoroso. Não há possibilidade de se sentir fortalecido por Deus se nós jogarmos com as nossas próprias regras. Não há possibilidade de ser fortalecido na graça que é em Cristo se nós desrespeitarmos todas as regras. Nós não gostamos de regras, mas existem regras para essa vida, existem regras para a vida com Deus, existem regras para o casamento, existem regras para o namoro, existem regras para o trabalho, existem regras para as amizades. E nós sabemos que só podemos obedecer às regras, seguir as orientações, como um bom atleta faz, quando nós somos fortalecidos por Deus. É bem interessante nós lembrarmos que geralmente desobedecemos a Deus, geralmente nos desviamos das suas orientações quando nós estamos enfraquecidos espiritualmente, quando estamos enfraquecidos intelectualmente, quando estamos enfraquecidos emocionalmente. É por isso que, fortalecidos na graça, ganhamos então esse resultado: obediência. Seguimos as regras. Mas nós não seguimos as regras à toa. O texto que nós lemos lá de 1 Coríntios capítulo 9
nos lembra ainda, um pouco antes, no versículo 24, que nós seguimos as regras para ganhar um prêmio. Diz ali, vocês não sabem que todos os que correm no estádio, de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? E ele diz, corram de tal modo que alcancem o prêmio. O apóstolo Paulo vai dizer que naquela época, o prêmio era uma coroa que se corrompia depois de alguns dias, porque era uma coroa ou de louros ou de maçãs, e aqueles homens e mulheres, provavelmente naquela época só os homens, competiam, mas se esforçavam durante muito tempo para chegar no dia da competição. E eu e você sabemos que dentro de um estádio ou de um ginásio, corridas, lançamentos, algumas provas que às vezes duram tão pouco para ganhar uma coroa que dura tão pouco, e eles se esforçavam em tudo, se dominavam, seguiam as regras, seguiam as orientações, não jogavam contra as regras, obedeciam. A comparação que Paulo faz é então que para nós alcançarmos o nosso prêmio, não é nada demais seguirmos as regras. Porque o nosso prêmio é muito maior, diz ele que é uma coroa incorruptível. Não há coroa para quem busca forças na sua própria vaidade. Não há prêmio para quem busca forças nos seus próprios talentos. Não há prêmio para quem busca força na sua religiosidade. A coroa é para os obedientes a Deus, que se tornam obedientes, claro, porque foram fortalecidos na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos fortalecidos na graça que há no Senhor Jesus Cristo quando reconhecemos a sua bondade, a sua fidelidade, a sua providência, quando não enfraquecemos no dia mau, porque sabemos que está conosco a presença do nosso Deus, que nos dá vitória, e os resultados desse fortalecimento são então perseverança, suportando sofrimentos como um bom soldado, são obediência também, seguindo as regras como um bom atleta, mas como eu já disse no início, o terceiro resultado, quando somos fortalecidos na graça que há no Senhor Jesus Cristo, como diz o versículo 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, o terceiro resultado, quando nós somos fortalecidos na graça que há no Senhor Jesus Cristo, é participação nos lucros. Está tão em moda falar isso, e a verdade é que Jesus já falava disso, o próprio Deus já anunciava que quem trabalha com Ele, quem é fortalecido pela graça que há no Senhor Jesus Cristo, persevera como um bom soldado, obedece como um bom atleta, mas participa dos lucros, vê os frutos, colhe os frutos, como um bom lavrador. Versículo 6 nos lembra que a participação, ela acontece. Frutos vêm quando há trabalho duro. Você já tentou participar dos lucros numa empresa que você não fez nada? Participar dos frutos de uma árvore que você não plantou, não regou e não esperou? Muita gente quer isso, mas não há frutos para quem não participa. Não há frutos para quem não é fortalecido na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Não há frutos para quem não persevera. Não há frutos para quem não obedece. Os frutos vêm quando há trabalho duro. Tem um texto muito interessante em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 6. Poxa. Que diz assim: plante de manhã, e mesmo ao plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa,
pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. É interessante esse texto, o sábio falando que quem planta não faz ideia de qual semente vai brotar. Por isso, quem planta ou quem quer participar dos frutos, trabalha arduamente. Levanta cedo, dorme tarde, planta de manhã, e não é porque plantou de manhã que diz de tarde vou descansar, não. Eu vou plantar. Tem uma versão que diz que à tardinha, ou seja, chegando quase de noite, ainda planta, ainda lança a sua semente. E a ideia é, não descanse a sua mão. Deus trabalha com aqueles que trabalham. Deus se alegra em trabalhar com aqueles que se esforçam. E aqueles que se fortalecem na sua graça têm como resultado participação. Vêm frutos, colhem frutos. Frutos vêm quando há trabalho árduo. Mas frutos não vêm de um dia para o outro. Quantas vezes nós queremos receber frutos de um dia para o outro? Talvez você já esteve num trabalho onde depois de alguns meses você queria ser promovido, né? Frutos não vêm de um dia para o outro, né? Tem gente que demora anos para ser promovido, décadas para ser promovido. E a verdade é que existe um processo para que o fruto venha, né? Talvez você já tenha plantado aí um feijãozinho no algodão, no copinho de café, né? E você planta, você rega e você espera. O lavrador, ele planta com fé, ele rega com fé e espera Deus mandar a chuva. A verdade é também que se frutos vêm com árduo trabalho, frutos não vêm de um dia para o outro, mas enquanto se planta, enquanto se rega, enquanto se espera, no momento em que se espera, não se para de lançar a semente. Porque como disse o autor, o sábio no Eclesiastes, você não sabe qual semente irá brotar. Quando somos fortalecidos na graça que há no Senhor Jesus Cristo, participamos da colheita, participamos dos lucros. Como um bom lavrador, colhemos os frutos. Frutos vêm quando há trabalho árduo. Não descanse a sua mão. Frutos vêm. Não vêm de um dia para o outro. Plante, regue, espere, e enquanto espera, plante. Mas frutos vêm para os que estão ligados à videira. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 15, vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele vai dizer que todo ramo que está ligado a Ele dá fruto. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, lembre-se, jovem, que nós podemos ser fortalecidos somente na graça que há no Senhor Jesus Cristo. E essa graça nos basta, mas é a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser fortalecidos em nós mesmos ou em nossos parentes, por mais que nos amemos. Não podemos ser fortalecidos na nossa força, no nosso talento, na nossa vaidade, nas nossas oportunidades, não. Nós somos fortalecidos na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo que Ele é bom, reconhecendo a sua providência, reconhecendo a sua presença constante conosco, reconhecendo a sua misericórdia, não enfraquecendo no dia mau, porque dias maus vêm para todos nós. E fortalecidos na graça que é o Senhor Jesus Cristo, colheremos os frutos. Teremos resultados. Resultados de perseverança, como um bom soldado. Resultados de obediência, como um bom atleta. E participação nos lucros, participação nos frutos, como um bom lavrador. Que Deus faça no nosso coração, como o apóstolo Paulo diz no versículo 7. E refletindo nessas verdades, naquilo que ele disse, o Senhor possa nos dar entendimento para vivermos fortalecidos na sua graça.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos anima a novamente nos voltarmos ao Senhor e pedirmos que o Senhor nos fortaleça. Porque se a Tua graça, Deus, nos basta, nós queremos viver por ela, lembrando que o Senhor é bom, lembrando que o Senhor está conosco, lembrando que mesmo no dia mau, a presença do Senhor é poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fortalece e nos faz perseverar, nos faz obedecer, e nada disso vem de nós, porque nós não somos perseverantes e nem obedientes. Mas quando o Senhor nos fortalece, nós podemos nos tornar crentes assim. E muito obrigado, Senhor, porque nós podemos participar dos frutos. Nós podemos colher, mas nos ensina, ó Deus, a plantar, a regar e a esperar. Fortalecidos no Senhor e na graça que é em Ti, nós agradecemos pedindo que o Senhor nos abençoe e nos dirija com estes entendimentos. Em nome de Jesus. Amém.